Nauê, eu queria te ouvir também sobre essa mudança, né, que o Supremo acabou com a história de, você tem um diploma, tem direito a uma prisão especial. Isso é uma coisa muito antiga, né, Nauê, no Código Penal? Isso é uma coisa muito antiga. Salvo engano, é dos anos 50 essa disposição. É uma questão que já acompanha a sociedade brasileira há muito tempo. E é interessante a gente perceber que o julgamento do Supremo ele chega em 2023, a gente alardeia como se fosse uma coisa muito nova, mas a rigor muda muito pouco. Porque o que ocorre é que quem tem hoje o diploma, e ainda assim nem é de todas as áreas, não vai mais ter acesso a essa chamada prisão especial, por assim dizer. Então, será que mudou mesmo, né, Miriam? Quando a gente olha a lista de quem permanece com a prisão especial, a gente tem alguns questionamentos em relação a isso. Pois é, a lista é gigante, né, Nauê? Eu estava vendo aqui, presidente da República, ministro, deputado, senador, prefeito, deputado estadual, deputado distrital, é muita gente ainda, quer dizer, a aristocracia ali continua com o seu privilégio, né? Caiu, mas não caiu muito o privilégio, né, Nauê? Não houve ainda, talvez porque a própria ação ela não provocasse esses outros dispositivos e tudo, e talvez se levado ao enfrentamento pelo Supremo Tribunal Federal possa ter um desdobramento da declaração de inconstitucionalidade dessas categorias de prisão especial também, mas é fato que continua ainda existindo uma espécie de aristocracia no Brasil. E a gente precisa entender que sinais que o Supremo, que o poder público vem dando em relação a isso. É claro, né, Miriam, até trazendo uma pequena lebre aqui, que talvez a arena mais adequada para discutir esse tipo de coisa fosse o Congresso Nacional. Mas é claro que quando a gente olha para o que vem acontecendo no Congresso Nacional, e até pela antiguidade da lei, tudo também faz sentido o Supremo Tribunal se manifestar sobre isso. Mas o Supremo fica muito amarrado àquilo que está na própria ação. Mas, assim, o sinal continua sendo de que hoje alguns não têm mais, né, esse direito. E quando a gente olha para o lastro temporal dessa norma, que instituía a prisão especial para as pessoas com diploma, a gente pode perceber rapidamente que se trata de algo que era voltado realmente para uma parte da população que era muito mais abastada, uma parte da população que tinha um acesso que a maioria absoluta, esmagadora da população não tinha e não teria. Pois é, hoje em dia a escola trouxe muito mais gente, né, para dentro da educação, perdeu muito na qualidade e o próprio diploma superior, né, teve um aumento da parcela da população que tem acesso à educação superior, e aí eles resolvem isso tirando, mas podia já aproveitar e fazer a limpa geral, né, Nauê? Deixar todo mundo fora dessa história, todo mundo ser tratado de fato de maneira igual, né? Inclusive, jornalistas também, isso é impressionante, né? Jornalistas também estão nessa lista de privilegiados, né, Nauê? A advocacia também está, mas ali dentro dos critérios da própria lei da advocacia, né? Então é super específico, precisa ser relacionado ao exercício da função de advogado, e a OAB até solta uma nota que isso vem até para evitar represálias, né? Quando se pensa nessa prisão específica para a advocacia, para evitar uma represália. De repente, uma pessoa está advogando contra um determinado interesse, acaba sofrendo uma chuva de ações judiciais, enfim. Então, a ideia declarada é evitar uma represália. Mas é fato que hoje a gente precisa fazer até uma discussão maior, né, Miriam? Não é mais sobre a prisão especial ou não, é sobre se o sistema prisional funciona, se o sistema prisional consegue efetivamente ressocializar. E ontem, até para encerrar a minha participação agora, né, não sei que você diga o contrário, eu estava discutindo isso com a minha mãe e ela falou, né, que não, realmente não faz sentido, mas existem algumas profissões que precisam. Eu falei, olha, é só aplicar a lei de execuções penais. Se a gente aplica a lei de execuções penais, a gente vai ter uma separação das pessoas de acordo com a gravidade do crime, de acordo com o que a análise da personalidade da pessoa indica, se ela pode ou não vir a ter a chamada propensão à prática de crimes, né, uma propensão à transgressão, se a pessoa é reincidente ou não, enfim.
A própria lei de execuções penais, ela já traz uma disposição muito moderna, até para a época que foi elaborada, que já permitiria que aquelas pessoas que cometeram crimes menos graves tivessem um tratamento não tratamento diverso, mas fossem colocadas em conjunto com pessoas que cometeram crimes menos graves, enquanto aqueles outros que cometeram crimes mais graves seriam segregados de uma forma que fosse mais rígida, de acordo com o grau de gravidade daquele crime. Então, basta cumprir a lei de execuções penais. A gente não precisa de uma casta diferenciada no nosso país. Ô, Nauê, o André Carneiro, oi André, ele mandou uma mensagem aqui assim, ó, no chat. Não mudou nada. Prisão especial sempre foi até o trânsito em julgado. O problema é que no Brasil, o cumprimento de lei é só para pobre. Traduz esse juridiquês aqui. André, obrigada pela mensagem. O André deve ser da área do direito, mas fala, Nauê. É porque o que instituía, inclusive eu tenho sérias dúvidas sobre a efetividade disso, é que a cela das pessoas que eram sujeitas a esse tipo de prisão seria uma cela um pouco diferente. Hoje o sistema prisional ele traz um caos prisional, né? A gente não precisa nem aprofundar muito nesse sentido, uma superlotação completa, enfim. E para essas pessoas sujeitas à prisão especial, a gente teria, pelo menos, como disse o André, até o trânsito em julgado, uma possibilidade de uma segregação por um aspecto diverso, né? Uma cela, vamos dizer assim, um pouquinho melhor do que as outras celas. Tá? Mas é fato que hoje o cumprimento de pena por várias autoridades é diferente do cumprimento de pena por uma pessoa comum, por assim dizer. Eu estava lendo... Pobre. Realmente, infelizmente... A nossa audiência é muito qualificada. Agora, eu estava lendo como é que é essa prisão especial, né? Essa sala. Então, assim, a grade é na janela, mas não tem grade na porta. Tem que ter um espaço lá de 15 metros quadrados. Não é nada assim também tão maravilhoso, né? Mas tem que ter uma escrivaninha, uma pia, o banheiro. Quer dizer, é que as outras pessoas que estão presas estão numa condição tão desumana que você apontar como esse mínimo parece um luxo também, né, Nauê? Exatamente, e quem sabe esse debate sirva para que a gente retome o necessário debate sobre as condições de prisão. A gente precisa lembrar que a prisão ela não é só uma vingança, a prisão também deve ser um meio de você conseguir ressocializar aquela pessoa que acabou cometendo a prática criminosa. Tanto é que, novamente, evoco a lei de execuções penais, você tem ali algo muito voltado para a ressocialização. E ressocialização vem com dignidade, né? Mas é aquilo, a gente precisa desinterditar esse debate, né, Miriam? A gente vem passando um momento político muito sensível, muito complicado, e a gente acaba levando isso para uma espécie de polarização que daqui a pouco vem alguém dizer que está defendendo bandido, alguma coisa do gênero. Mas só o fato da gente ver que a tal cela especial não é nada demais, já mostra como a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, porque do jeito que hoje está o sistema prisional, a gente acaba contribuindo para que seja uma célula do crime, né? E a gente não pode mais fechar os olhos em relação a isso. Quem sabe essa decisão do Supremo também contribua com esse alerta que já vem sendo feito há muito tempo por vários setores da sociedade e a academia, inclusive.